Olá, pessoal. Estou ótima. Estou maravilhada. Sempre que eu estou na continuação aqui da sequência dos volumes do conhecimento da nossa origem, de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, os livros Universo em Desencanto, eu fico maravilhada porque eu estou fazendo a segunda leitura dos 1000 livros, né? E assim como os outros estudantes já fizeram a primeira leitura, e eles estão mais adiantados que eu, eles dizem, quando isso também está escrito nos livros, quando você faz a leitura dos 1000 livros pela primeira vez, você apenas conhece cultura racional. Só que o que a cultura racional ela tem de especial é que ela desenvolve as 3 partes juntas, né? Não é só a gente ter o conhecimento. O conhecimento ele vai desenvolver 3 partes do aparelho que é o corpo do ser humano: o raciocínio, que é na glândula pineal, a desmaterialização do raciocínio, que é o habitante do mundo racional materializado, uma energia, né? Com uma energia racional materializada, ele se desmaterializa e esse habitante pode voltar ou pode ficar aqui. Eu ainda não tenho tudo que eu tô falando agora, que eu ainda não sei. Mais pra frente eu vou esclarecer isso. É que as pessoas eu não vou repetir isso que eu falei, que eu não vou repetir. Eu me atualizei, eu por mim mesma, com o meu estudo, eu já fiquei esclarecida acerca da volta do habitante do mundo racional, como que é a sua volta, né? Ele volta o estado da volta dele, ele que toma a forma corpórea do seu estado natural e volta para o mundo racional, e eu fico com o raciocínio funcionando aqui, que ele substitui o pensamento. E muitas coisas que a gente é beneficiada, além de que as 2 energias que atrapalham a gente, porque essas 2 energias elas foram a causadora da matéria, do meu corpo material, né? E essas 2 energias elétrica e magnética que deram a geração, formação do meu corpo, embora ela seja degenerada, deformada e transformada, né? Com as multiplicações de vida que existem na matéria, hoje nós temos uns aninhos de vida. Se enfraquecemos com o passar de todas as fases, né? Os ciclos da natureza, as fases da natureza. Que mais? E afastamento dessas energias. O benefício, né, de que ela faz o tratamento também da parte física, espiritual, psicológica. Então é infinidade, né? A gente não tem conta de quantas coisas nós somos beneficiados com esse conhecimento. Porque não é só ter conhecimento, é energia mesmo, é energia poderosa, né?
essas três energias são poderosas. A elétrica e magnética, embora deformada, ela tem força de gerar, criar e manter tudo, né? A natureza mantém tudo aqui. Então, nada mais justo que se ela fez tudo, mantém tudo, então ela comanda tudo e todos com as suas energias. Bom, então esse é o meu relato, né? O meu relato assim de como, né? Por que eu me sinto maravilhada cada vez mais, né? Com esse conhecimento. E aqui nesse livro eu sempre gosto de estar fazendo leitura aqui na demonstração do livro, que eu estou fazendo estudo, porque para mim fica muito mais fácil eu estar estudando um livro e já também estar compartilhando, divulgando, compartilhando o meu conhecimento para com todas as pessoas, né, nas redes sociais, Facebook, Instagram e aqui no canal do YouTube Livro Natural da Natureza. Bom, esse livro, o 110 Histórico, ele está falando sobre, essa parte que eu vou ler aqui, está falando da matéria. O que vem a ser a parte material, né, como a matéria ela é formada, né? Então eu vou ler um pouco aqui, ó. E do magnetismo também, que a parte magnética que ela é a parte mais que lapida mais, que traz uma perturbação mais para o ser humano, mas que também ela, se não for essa energia também, as pessoas não saem do lugar delas, elas, né, é uma parte que lapida, faz sofrer, mas que o ser humano com essa energia, a magnética, que é o puro mal, o mal puro, que eu vou ler sobre isso, também vou falar um pouco as minhas palavras também a respeito desse mal puro. Tudo para desenvolver esse tema que está aí, né? E o magnetismo, o magnetismo, ele por si mesmo se destruindo, né? Que ele vai se destruindo, como a gente vê cada vez mais, né? O mundo é cada vez mais piorando tudo o que existe, né? Todas as coisas que foram aqui progredidas, né? Que vieram a existir esse progresso. Tiveram esse progresso aqui, né? Todo, né? Em toda a humanidade. Então, o magnetismo, aqui na página 28, ele fala um pouco aqui, vou falar um pouco aqui, ó. O magnetismo magnetiza o que não passa, e o que não é passa a ser o que é, aparentemente, sem ser, por tudo ser aparência magnética só. Todos envolvidos por essa magia magnética, sendo todos destruídos por ela, sem saberem por quê. Por todos assim serem, viverem sem se conhecer, por não saberem o porquê todos assim são, e o porquê tudo assim é, e o porquê esse mundo assim é. Vivendo todos magnetizados pelas aparências, e por estarem magnetizados pelas aparências, as aparências passaram a ser verdades. Verdades que terminam de repente, verdade que somente parece que verdade não é. Na página 29, tudo isso é envolvimento magnético feito pela energia magnética. Todos sendo alimentados por alimentos magnéticos, e por tudo ser magnetismo é que tudo por si mesmo se destrói. O magnetismo é uma coisa passageira, uma coisa provisória, uma coisa sem garantia que parece que é, mas não é.
por tudo somente ser magnetismo, por a matéria ser magnética, e por a matéria ser magnética, que por si mesma ela se destrói. E o mal com aparência de bom, se fosse bom, não se destruía. E por isso tudo se acaba, por tudo ser magnetismo. O desenvolvimento magnético, o desenvolvimento material. Que quanto mais desenvolvido o magnetismo, mais os males se multiplicam, e daí repetidamente o término e o esfacelamento, por o magnetismo por si mesmo se destruir. Por viver sem se conhecer, ninguém sabia porque assim era, de origem magnética, seres magnéticos de matéria, que é magnético puro, né? Então eu vou dar uma pausa aqui, um esclarecimento sobre o magnético puro. Apesar dele estar falando todos esses males que o magnetismo ele faz, né? Quanto mais existe, mais desenvolve o magnetismo, mais ele vem o término, esfacelamento, por ele mesmo se destruir. Então a matéria mesmo por si mesma ela vai se acabando e a gente não percebe. A matéria ela vai se destruindo e a gente não vai percebendo, a gente vai ficando velho, a gente nasce, quando a gente vê já está quase, né, depois de e para também hoje a gente vê que para como que enfraqueceu tudo, né? Então, para morrer não tem idade. Só que o magnético puro é que ele, por ele ter essa particularidade dele, da pureza, que antes de ser energia magnética e elétrica era uma energia só, a energia racional. Então essas duas energias são derivadas de uma energia só, da energia racional. Só que quando a gente veio a ser nesse mundo, veio existir o ser humano na Terra, como ele foi feito? Ele foi feito do magnético. Então, ele é puro, porque se por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. Uma semente, por exemplo, uma semente de qualquer fruto, de qualquer árvore, de qualquer fruto que seja, um abacate, uma manga, estou dando um exemplo dessas sementes maiores, né? Um abacate, uma manga, né? Essas outras sementes, né? Também pequenas, laranja, essas outras sementes que existe, né? Dentro dos frutos, né? Então, por exemplo, se ela fosse se ela ficasse, vamos dizer assim, se ela apodrecesse, ela não tem como gerar um fruto, não tem como gerar ali, germinar, né, aquela semente ali na terra, aí ela gerar, ela nascer, ela crescer, ela ficar grande, né, a árvore lá, e depois ela começar, no tempo dela, dar os frutos dela. Então, o que existe ali dentro da semente? Ele existe uma essência material. Essa essência material, que ela vem da origem, é que ela dá causa a todos os alimentos aqui. Então, como eu li ali em cima, nós somos alimentados, tudo isso é envolvimento magnético, feito pela energia magnética, todos sendo alimentados por alimentos magnéticos. Então, os alimentos também, todos os alimentos que nós comemos são magnéticos. Então, esse daí que eu quero, né, que eu explanei aqui, que é puro, e a essência da matéria, ela precisa de existir dentro da matéria, essa essência, para que ela possa germinar. Já pensou se você pega ali, né, a árvore ali, começa a dar os frutos dela antes mesmo dela
ela tá verde, ela está verde, né? Ela começa a amadurecer. Aí esse processo de amadurecimento, ela já apodrece, você não vai aproveitar o fruto dela. Então, olha para você ver. Então, por causa dessa essência da matéria, dessa parte pura da parte magnética, que vem a existir vida, né? No planeta Terra, em tudo, né? Em tudo aqui existe vida. Os vegetais, o mineral, né? Os seres, né? Todos os seres vivos que existem no mundo, na Terra. Então, por aí, continuando aqui, a matéria é gerada e formada pela energia magnética. E por isso a vida provisória se tornou um magnetismo. E por ser magnetismo é que nem sabia o porquê da vida, porque existia todos assim vivendo sem se conhecer. Assombrados consigo mesmo e uns contra os outros, destruindo uns aos outros. Por serem feras bravias, por serem magnéticos. O ser magnético vive sem se conhecer, por estar envolvido por uma forma magnética e por isso são seres de matéria. Seres de matéria são formas magnéticas formadas pelo magnetismo e pela energia magnética, a fábrica dos seres da matéria, o magnetismo. Então, pessoal, essa foi a minha introdução, para dar continuidade a esse tema, né? Qual o tema? O tema é a procura do Deus certo, de Deus, procura do Deus certo, né? Depois, por que eu tô falando assim, a procura do Deus certo? Eu não tô falando a procura do Deus verdadeiro, a procura do verdadeiro Deus, eu estou falando a procura do Deus certo. Então, quando você chegar no final desse vídeo, você estiver interessado nesse assunto, se você estiver intrigado com aquilo que eu estou falando aqui, você vai chegar no final do vídeo e você vai descobrir porque eu estou falando o verdadeiro, em vez de eu falar o verdadeiro Deus, eu estou falando do Deus, a procura do Deus certo. Então, agora para que eu possa dar continuidade a esse tema e a conclusão dele, de novo, né, que no vídeo anterior eu coloquei aí esse livro e o 110 também. Então, como eu tô fazendo, como eu lembro desses livros quando eu dou sequência, eu chego lá e volto nele para mim poder reafirmar, comprovar, ver tudo certinho que eu estava estudando, entendeu? Então eu gosto de pegar os livros anteriores a que eu cheguei aqui no 110 histórico. Então esse daqui é o 13 volume da obra, né? Então nesse livro aqui que eu vou estar lendo isso. Então, na página 173, tá aqui, ó. Eu vou começar a ler quase no último parágrafo. A confusão sempre foi grande devido aos habitantes aí do espaço. Esses habitantes do espaço são encantados também, mas em categoria superior aos materializados, ao animal racional. Esses habitantes do espaço estão também na categoria de animal, e por estarem na categoria de animal é que seguem os mesmos costumes do animal racional. Então trata-se de espíritos materialistas, porque são encantados, pertencem aí à matéria, estão aí dentro do elétrico e magnético. Esses habitantes criam uma confusão muito grande entre os habitantes materializados, criando uma infinidade de seitas, religiões e doutrinas, com uma infinidade de adornos materiais, que são os espíritos materialistas, criando nações e criando estados.
Veja só a magnitude desses seres, o que eles conseguem comandar aqui, ter o seu comando, aonde eles se envolvem com os seres materializados aqui. Eles não são matéria, né? Eles não são materializados, mas eles têm os mesmos costumes dos seres humanos, né? Enfim, cada qual com seu modo doutrinário diferente uns dos outros, porque são encantados e deformados em categoria superior ao ser humano, por serem habitantes aí do espaço, aí dos astros, aí da baixa atmosfera. Então, criando esse misticismo todo, essa confusão toda, porque eles mesmos não entendem, e por isso brigando uns com os outros, demandando uns com os outros, guerreando uns com os outros, a confusão dos espíritos da baixa atmosfera, espíritos materialistas, entidades materialistas, e daí os hinos, os cânticos, as preces, os batuques, os adornos, as indumentárias riquíssimas e julgando estarem muito certos. Com esse montão de asneiras são verdadeiros materialistas e por serem encantados acham que a vida aí da lama, da matéria é uma vida perfeita e por isso tratam de se feitar de todas as formas e de todos os jeitos, fantasias luxuosas, riquíssimas. Cada qual quer se apresentar melhor, uns querendo ser melhores do que os outros. Enfim, é uma confusão que generalizou em desentendimentos os habitantes do espaço com os habitantes da terra, confusão esta que ninguém se entende, cada qual com seus dialetos diferentes uns dos outros. Então criaram uma infinidade de linhas, uma infinidade de seitas religiosas, querendo ser uns mais puros do que os outros, querendo ser uns melhores do que os outros, querendo ser mais perfeitos em tudo, enfim, um montão de ruínas. A maioria acaba desistindo, outros acabam no hospício e outros ainda se metendo em crimes bárbaros em nome do chefão, das seitas, das doutrinas, das nações, dos deuses criados por eles, e a miséria de todos se multiplicando e o sofrimento idem. As desgraças essas nem se falam e o misticismo magnetizando os fatos, os ingênuos, os ingênuos, os idiotas, os atrasados, prestando homenagens ridículas a quem não se tem dignidade de ser homenageado, porque sempre se mantiveram como verdadeiros materialistas, sempre se mantendo a multiplicação do sofrimento de todos. Então trata-se de espíritos materialistas, que adoram a matéria como outro animal qualquer. Todo animal é materialista, porque só conhece a matéria. Então a gente só conhece a matéria, então todos nós somos materialistas. E assim, né, é uma verdade, a gente tem que admitir, isso é verdade. E assim são esses habitantes dos espaços do vácuo ou aí dos astros, daí de dentro do elétrico magnético, são animais racionais em categoria superior ao animal racional materializado. Então eles são habitantes do espaço. Eles são animais racionais, mas eles não são o quê? Eles não são materializados, eles são invisíveis. E por serem animais, esses habitantes do espaço são materialistas, vivendo de preces, de rezas, de cânticos, de hinos, seguindo a vida material. Então, eu vou dar uma pulada aqui e continuar aqui e finalizar aqui, concluir o vídeo aqui, dizendo por que as pessoas elas estão em busca, né, do Deus certo. Com essas forças magnéticas desenvolvidas, ficam completamente dominados, vendo esse, vendo aquele, vendo isto, vendo aquilo, visões, aparições devido ao desenvolvimento do magnético, das forças magnéticas invisíveis e visíveis. Tudo isso aumentou o sofrimento e a confusão entre o ser humano, e por isso viviam à procura do certo e nunca encontraram o certo, porque todos são iguais e uns piores do que os outros.
Então vivia à procura de casas boas, à procura do certo, e nunca encontraram o certo, e sim o desacerto de tudo. O desacerto de tudo, todos desacertados, porque todos vêm aumentar o sofrimento do ser humano com forças magnéticas destruidoras. Aí no espaço não existe bom, por serem deformados e materialistas. Então costumavam dizer, espírito de luz, luz das trevas, luz que sempre aumentou e multiplicou o sofrimento de todos, luz da matéria e luz das trevas, e por isso sempre todos sofrendo. Então, as pessoas sempre buscaram o quê? Elas procuraram acertar. Então, elas procuraram acertar, e por causa delas sempre procuraram acertar, elas foram sempre, nós fomos guiados pelos espíritos materialistas, né? A partir de uma certa fase lá atrás, que eles tomaram conta da Terra aqui, no sentido que eles tomaram conta, porque a natureza ela abriu o campo espiritual da parte deles para eles lapidarem mais a humanidade, por causa de uns tantos lá atrás, né, das pessoas, dos povos já de outrora, não quiseram mais o alfabeto de astrologia. Então a natureza foi obrigada a criar o alfabeto do artificialismo, o alfabeto artificial. Então o alfabeto artificial é tudo, é todo esse conhecimento deles, a mente do ser humano, ela estava programada, né, para desenvolver essas três máquinas, o pensamento, né, a imaginação lá, o pensamento e depois o raciocínio. Então, ela ia seguir esse curso, essa evolução natural dela. Só que daí ela interrompeu. Aí ela foi obrigada a abrir o campo deles, né? E daí eles tomaram conta, por isso que surgiu tudo isso daí. Então as pessoas nunca poderiam encontrar o certo, por quê? Porque estava pensando, já o pensamento, ele tinha que acabar, ele acabou a fase dele. Então tudo isso daí já é morto, já não existe mais, já em 1935, isso daí já não é, como que se fala assim, é como se fosse uma terra, né, uma terra seca. O racional superior, ele dá o exemplo, uma terra árida, uma terra seca que não dá nada mais. Então, ela só vem aqui cada vez mais, o pensamento, ele cada vez mais, ele vem que secando, o sentimento das pessoas estão secando. Então, cada vez mais as pessoas ficam materialistas, cada vez mais esses espíritos não entendem nada, porque eles são encantados também, eles não podem divulgar a verdade para o ser humano, eles não podem divulgar para o ser humano a origem, porque nem eles sabem de onde eles são. Então, a busca do Deus certo. Por quê? Porque o certo é que o ser humano sempre ele buscou o certo para ele poder viver bem. Só que infelizmente, a culpa não é nossa. Hoje, quem estuda cultura racional, nós estamos sabendo de toda a verdade, da verdade das verdades, e não essa aparente. Então, a confusão é tão grande, vou ler mais um pedacinho aqui, a confusão é tão grande entre esses ditos que ninguém se entende nem se compreende. A confusão é reinante nesses meios espirituais, né? Porque diz espiritismo, quer dizer espeto, esperto, exploração, perdição, piorando sempre, paranoicos, perdidos, perdendo tempo com quem não conhece, perdendo tempo com quem não conhecem, que não sabe o que são, não sabe o porquê da existência desses habitantes, nunca soube o porquê da existência deles. Ainda mais aqueles que estão tratando diretamente com eles, né? Porque as outras pessoas, elas vão o quê? Eles criaram o quê? Tudo para eles serem aceitos.
anjos, deuses, santos, doutrinas, seitas, religiões. Então né, tudo isso sendo as pessoas em busca de Deus, do Deus certo, e nunca vai encontrar. Por quê? Porque o comando é deles. Então, eu espero que eu tenha passado alguma coisa aí, né? Esse assunto aqui é muito... eu nunca quis ler sobre esse livro aqui, falando da demanda dos espíritos, os espíritos materialistas, e também eu ia até explanar sobre isso daí, sobre esse título que tem aqui, que é a demanda dos espíritos materialistas. Mas hoje não vai tempo, não. Eu posso, em outro dado momento, falar mais um pouco dele, porque eu tenho certeza que mais para frente ainda vai surgir, né, entre esses meios, né, os assuntos da cultura racional é diferente de todos os outros livros. A imunização racional, ela é diferente de todos os outros livros. Racional superior, ele pega um assunto, ele não termina esse assunto, ele começa um outro, e daí depois ele fala sobre outros, depois ele finaliza esse. E sempre vai sendo assim, porque é a forma do desencanto, né? Desculpa, eu falei a palavra imunização racional. A forma de desencantar é essa daí. É desencantar essa daí. Por quê? Porque o desencanto é diferente do encanto, da forma do artificialismo. O encanto, ele sempre vai ficar no mistério, ele sempre vai ficar na filosofia, é ou não é. Então, eles vão usar esses termos assim, que você sempre você vai ouvir as pessoas que gostam de filosofia, de filosofar, de palestrar as coisas dos filósofos, né, dos antigos filósofos, os outros filósofos que vieram depois dos primeiros lá. Ele começa a palestra da filosofia deles, né, também tratando desses assuntos assim, da origem de Deus, da parte espiritual, mas sempre o que eles fazem? Eles não dão, eles sempre vai e volta, eles não têm uma base, né? Porque filosofia não tem uma base. A filosofia, ela sempre fica assim, rodeando, por quê? Porque é pensamento, sempre vai variar. Então, mas em outro dado momento eu também quero explanar sobre a forma que o racional superior usa do desencanto, por que ele faz assim, né? Porque ele faz assim, né? Eu já falei um pouco, mas tem muita coisa a esclarecer sobre a forma do desencanto. Então é isso, pessoal. Se gostou, dê um like, compartilhem, né? Obrigada. Até então. Até mais.